Graça e paz, livres em Cristo, boa noite a todos. Eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia e abrir ela comigo no livro de João, capítulo 21. Nós vamos ler a partir do verso 1, amém? João, capítulo 21, verso 1, verso 1. E nós vamos ler do verso 1 ao verso 19. Uma leitura extensa para uma mensagem expositiva. João, capítulo 21, verso 1 em diante, a palavra do Senhor diz assim: Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e dois outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram: Nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: Filhos, vocês têm algo para comer? Não, responderam eles. Ele disse: Lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. Verso 7. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus: Tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhe disse: Venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: Quem és tu? Sabiam que era o mestre. Verso 13. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois que ressuscitou dos mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais que estes? Disse ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Cuide dos meus cordeiros. Verso 16. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: Você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes de todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Cuide das minhas ovelhas. Verso 18. Digo-lhe a verdade: quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderás as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com o qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse: Siga-me. Amém, querido? Só até aqui, feche seus olhos, vamos orar ao Pai em nome de Jesus. Pai Santo, nós oramos ao Senhor mais uma vez, clamando por Tua infinita misericórdia. Clamamos pelo som da Tua voz. Fala conosco nessa noite. Senhor, toma por Tuas mãos cada um dos Seus filhos que estão aqui, cada um dos Seus filhos e filhas. Toma por Tuas mãos aqueles que estão nos lares nesse momento, Pai amado. Que o Senhor venha abrir o céu sobre cada um de nós. Pai amado, que o som da sua voz seja ouvido e que ecoe nas mentes e nos corações e que traga a transformação necessária. Pai, que essa palavra cumpra o efeito para o qual o Senhor está trazendo sobre cada um de nós. E para a glória do Teu nome, Senhor, que ao final desse culto,
estejamos transformados, estejamos, Deus amado, completamente impactados pelo poder da Tua glória, em o nome de Jesus, e que essa transformação e que essa glória traga sobre nós, Pai amado, o fluir do Senhor, para que experimentemos toda boa, perfeita e agradável vontade que o Senhor tem para cada um de nós. Essa é a oração que nós fazemos, Pai, que a voz da minha vontade, a voz da minha carne, que a voz da minha natureza seja anulada, para que ouçamos apenas a voz do Teu Espírito Santo. Esse é o pedido que te fazemos mais uma vez, em nome do Teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, queridos. Queridos, o tema da mensagem de hoje é o seguinte: lágrimas que transformam. Lágrimas que transformam. Eu li com vocês aqui esse texto de João, capítulo 21, verso do 1 ao 19, mas eu comecei de trás para frente. Eu preciso narrar para vocês os fatos aqui. Quando nós olhamos para as Escrituras e vemos os capítulos anteriores a esse, ou até melhor, quando vamos a Lucas 22, porque ali acredito que a narração traz algumas riquezas de detalhes que nós não encontramos nos outros evangelhos que tratam da mesma questão. Nós vemos que Pedro negou Jesus por 3 vezes. Todos nós sabemos disso. Pedro negou Jesus por 3 vezes. Jesus havia dito para ele, e para os discípulos, que era necessário que o Filho do Homem padecesse na mão dos principais da terra, e contou tudo o que iria acontecer com ele. E Pedro, no momento em que ouviu Jesus falar tudo aquilo, Pedro disse: Senhor, eu estou pronto para ir com o Senhor até a morte, se for preciso. Pedro enxergou que ele estava mais pronto do que todos os outros discípulos. Então, depois de toda essa conversa, Jesus olha para ele e diz: Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás por 3 vezes. Depois disso, eles saíram do lugar onde eles estavam e eles foram orar ao Senhor. Jesus chamou os discípulos dele, deixou 8 discípulos no pé do monte, subiu com Pedro, Tiago e João, os 3 discípulos mais íntimos, e entrou no Getsêmani, e ali ele orou. E nós sabemos bem que ali ele orou amargamente, e o suor dele, as lágrimas de Jesus e o suor de Jesus se transformaram em grandes gotas de sangue. Lucas escreve isso com muita propriedade, e o texto bíblico mostra que quando Jesus volta para poder falar com os discípulos que ele havia chamado para orar junto com ele, ele encontra os discípulos dormindo, e a Bíblia diz que eles estavam dormindo de tristeza. Eles haviam ouvido Jesus dizer para eles alguns minutos atrás: minha alma está angustiada até a morte. Eles sabiam o que iria acontecer com Jesus. Jesus tinha deixado tudo muito claro. E agora Jesus vira para eles e fala: minha alma está angustiada até a morte, fiquem aqui e orem. E ele chama: vamos comigo, Pedro, Tiago e João. E lá ele diz: fiquem aqui e orem para que vocês não caiam em tentação. Quando Jesus volta, eles estão dormindo. O texto bíblico, um dos evangelistas diz que Jesus voltou para o lugar onde ele estava orando sozinho, e ao retornar pela segunda vez, ele encontra de novo os discípulos dormindo. Ele desperta os discípulos e diz: Pedro, você não consegue ficar 1 hora orando comigo, Pedro? Ore para que você não caia em tentação. Jesus volta mais uma vez para o lugar onde ele estava orando sozinho, cerca de 50 metros de distância, e ele torna a orar ali novamente. E quando ele retorna pela 3ª vez, os discípulos estavam dormindo. Ele desperta os discípulos e diz: vamos daqui porque os inimigos já estão chegando. Quando eles estão se retirando dali, chega Judas Iscariotes com um grande número de soldados para poder prender Jesus. Judas havia combinado que aquele a quem ele desse um beijo, aquele seria Jesus, porque o que os principais sacerdotes disseram foi: como nós vamos reconhecer ele se ele se veste se todos eles se vestem igual? Se eles falam da mesma forma, eles são galileus, falam do mesmo jeito, têm o mesmo sotaque, a mesma forma de falar. E é bem provável que nós cheguemos lá e digamos: estamos aqui atrás de Jesus, e um deles se apresente dizendo: eu sou Jesus, para tentar dar tempo do próprio Jesus escapar. Judas falou: não, aquele a quem eu beijar, esse é Jesus. Então Judas se aproxima junto com aqueles soldados, e Jesus e os discípulos estavam ali aguardando a chegada deles. Quando Judas se aproxima, vai direto em Jesus, dá um beijo em Jesus, e Jesus olha para ele e diz: você trai o Filho de Deus com um beijo. E a Bíblia diz que Judas sai dali desesperado, angustiado. E nós sabemos bem qual foi o final de Judas. Ele havia recebido 30 moedas de prata para poder entregar Jesus. O cumprimento perfeito de uma das profecias realizadas há mais de 700 anos antes de Jesus nascer.
E por 30 moedas de prata ele foi vendido e traído. E agora Judas vai para um campo e ali ele tira a sua própria vida, né, com o coração aflito, com a sua alma aflita, com um remorso profundo, ele tira a própria vida. E Pedro, lá em Atos dos Apóstolos, quando eles vão escolher um outro apóstolo para substituir Judas, Pedro diz: olha, Judas voltou para o lugar de onde ele veio. E isso Pedro se referindo que Judas tinha voltado para o inferno, né, do lugar de onde ele veio. Nós sabemos bem que quem usou Judas foi um espírito maligno, foi Satanás. A Bíblia deixa isso bem claro, que Satanás se apoderou do corpo de Judas e usou ele ali para trair Jesus. Então agora nós vemos Pedro, o grande apóstolo, aquele que nós vemos cometendo muitos erros, mas sempre com a intenção de acertar. Nós vemos Pedro, aquele que Jesus diz assim: olha, quando eles chegam ali no momento da ceia, Jesus vai lavar os pés dos discípulos. Quando chega na vez de Pedro, Pedro vira e fala: não, de maneira nenhuma, não vou permitir que o Senhor lave os meus pés. Isso é função de escravo. Como que o Senhor vai lavar os meus pés? Eu não sou digno disso. O Senhor não, jamais, nunca o Senhor vai lavar os meus pés. Aí Jesus olha para ele e fala: olha, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. E esse mesmo Pedro vira e fala: não, então lava os meus pés, minhas mãos, lava minha cabeça, me lava por inteiro. Jesus olha para ele e diz o que? Não, você já está limpo, vocês estão limpos, exceto um. E aí Jesus estava se referindo a Judas, que o haveria de trair. Exceto um, todos vocês já estão limpos, só é preciso que que vocês tenham os pés lavados. E Jesus estava dando uma lição para eles ali de humildade e do que era ser servo, porque Pedro e os outros discípulos estavam discutindo quem era o maior dos discípulos. Essa era uma das conversas deles. Quem era o maior? E aí Jesus avisa que alguém no meio deles iria traí-lo. E Pedro fica aflito ao ponto de virar para João, que estava sentado ao lado de Jesus, e falar para João: pergunta para o mestre quem é que vai trair ele. Pergunta, João. E aí João reclina a cabeça sobre o peito de Jesus e pergunta: mestre, quem vai te trair? E Jesus diz: aquele que está com a mão sobre a mesa, aquele que põe a mão no prato junto comigo, esse é o que vai me trair. Ficou muito claro, né, para não dizer o contrário, porque estava todo mundo ali com a mão sobre a mesa e todo mundo comeu da mesma comida. Ficou um negócio assim: quem? Sou eu? É ele? É quem? E Judas se levanta e Jesus fala: vai cumprir o que você veio, vai fazer o que você veio fazer. Jesus já sabia, obviamente, que era Judas. Agora nós olhamos para Pedro e vemos Pedro chorando amargamente, quando nós vamos a Lucas capítulo 22, e eu quero convidar você a ler junto comigo, a partir do verso 54, diz assim, Lucas 22, 54, então, prendendo-o, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro os seguia à distância, mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se assentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada o viu sentado ali, à luz do fogo, olhou fixamente para ele e disse: este homem estava com ele. Mas ele negou: mulher, não o conheço. Verso 58 diz: pouco depois, um homem o viu e disse: você também é um deles. Homem, não sou, respondeu Pedro. Verso 59, cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: certamente este homem estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu: homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante, hoje você me negará 3 vezes. Verso 62, saindo dali, chorou amargamente. Queridos, quando nós vemos essa cena aqui, quando nós lemos esse relato, nós precisamos observar o seguinte: depois disso aqui, depois do verso 62, dizendo que saindo dali chorou amargamente, você não vê mais falar sobre Pedro nos momentos em que Jesus sofreu todo o martírio e a crucificação.
Quando nós vamos no Evangelho de João, porque a traição, ou melhor, o fato de Pedro ter negado Jesus, aparece no Evangelho de Marcos, no capítulo 14, no Evangelho de Lucas, capítulo 22, e no Evangelho de João, capítulo 18. Só que só em João nós vemos alguns detalhes muito ricos, muito importantes dessa narrativa. João vira e fala assim, aquele discípulo, que João não se referia a si mesmo, né, dizendo, eu estava lá, eu falei com a criada, eu pedi para ela abrir a porta. Ele fala assim, Pedro estava junto com aquele discípulo que reclinou a cabeça no peito de Jesus e perguntou quem o iria trair, e aquele discípulo era conhecido do sumo sacerdote, e então ele pôde entrar com Jesus. Mas como Pedro não era conhecido do sumo sacerdote, teve que ficar de longe, ficou lá do lado de fora. Então, aquele discípulo que era conhecido do sumo sacerdote, João estava referindo a si mesmo, foi até a criada e pediu a ela para que ela abrisse a porta para que Pedro pudesse entrar. E essa mesma criada que abriu a porta e Pedro entrou, e quando Pedro se sentou, ela olhou para Pedro e disse, mas você é um dos discípulos dele. E Pedro negou. E depois no Evangelho de João também diz que o primo do servo do sumo sacerdote, o primo de Malcom, aquele a quem Pedro cortou a orelha, disse assim, aquele ali é um deles, eu vi ele lá no meio do olival. E o texto de João diz que era o primo de Malcom. Aí imagina, meu irmão, aquele que disse, eu estou preparado para ir com o Senhor até a morte, eu estou pronto. Agora ele vê, olha o que eles estão fazendo com o mestre. Olha o que ele está enfrentando. E aí imagina que aparece o primo do cara que você cortou a orelha e diz, eu vi você lá. Aí pensa, se eles realmente me reconhecem, e se fica comprovado que sou eu, eles não vão cortar só a minha orelha, eles vão me arrebentar. Eles vão me picar em pedaços. E aí Pedro nega Jesus por 3 vezes. E ao final da 3ª vez, o galo canta, Pedro sai dali chorando amargamente, e tudo acontece. João continua com Jesus em cada segundo do martírio de Jesus. Ele fica ao lado de Maria, ele vai com Maria até o alto do monte da caveira, o Monte Calvário, e lá ele ouve aquela famosa frase que todos nós conhecemos, quando Jesus crucificado diz, mulher, eis aí o seu filho, filho, eis aí a sua mãe. Então, nós vemos João em todos os momentos com Jesus, durante o martírio de Jesus. Mas Pedro sumiu. Pedro ficou angustiado. No primeiro dia da semana, as Marias vão até o sepulcro, e quando chegam lá, a pedra havia sido removida. Elas entram no sepulcro e elas olham e o corpo de Jesus não está lá. Um anjo do Senhor diz para elas, vocês procuram a Jesus? Ele não está aqui, ele já ressuscitou. E aí ele diz, vá até os discípulos e a Pedro e diga para eles que Jesus vai adiante deles e os encontrará lá no Mar da Galileia. E é importante observar os detalhes dessa narrativa, porque o anjo do Senhor disse, vá até os discípulos e a Pedro. Deus fez questão de que houvesse a menção do nome de Pedro. Porque Pedro, quando ele traiu Jesus, a primeira coisa que entrou no coração e na mente dele, quando ele negou Jesus, quando ele pecou contra Jesus, a primeira coisa que entrou dentro dele foi, acabou, não tem mais jeito. Acabou meu ministério, acabou meu chamado, acabou a minha esperança, não existe mais propósito para mim com ele. Eu o traí, ele me avisou e mesmo assim eu o neguei. Eu achava que estava pronto, mas eu não sirvo para nada. Eu achava que conseguia, mas eu não consigo. Eu achava que iria suportar tudo, mas eu vi o que ele estava suportando e eu não consigo suportar o mesmo que ele. E Pedro fugiu. Então Deus deixa claro para as Marias, vocês vão ir até os discípulos e a Pedro, e vocês dirão para eles, Jesus vai encontrar com vocês no Mar da Galileia.
Você lembra o que aconteceu? Onde foi que Jesus encontrou eles? No Mar da Galileia. Quando Jesus encontra pela primeira vez Pedro e André, eles estavam saindo de uma pesca frustrada. Eu preguei sobre isso alguns cultos atrás. Eles passaram a noite inteira e não pegaram nada. E Jesus encontra eles lá, e Jesus estava pregando. Jesus olha para o barco deles, entra no barco sem pedir licença, e dali Jesus começa a pregar. E ali Jesus manifesta um milagre glorioso. Lancem a rede para a pesca. Não, Senhor, nós passamos a noite inteira tentando pescar e não pegamos nada. Lancem a rede para a pesca. Senhor, segundo a sua palavra nós lançaremos a rede, Pedro disse. Lançaram a rede e pegaram mais de 2 toneladas de peixe, como foi ministrado para vocês aqui alguns cultos atrás. 2 barcos não suportaram a quantidade de peixe que eles pegaram. Agora Jesus vai de novo até o Mar da Galileia para encontrar com eles. E aquele que achou que havia acabado tudo, que não tinha mais chance para ele, por causa do pecado, por causa dos erros, porque ele negou Jesus, porque ele falhou com Jesus, porque ele sentiu assim, Jesus acreditou tanta coisa a mim e em mim, e eu o decepcionei. Imagina quando ele nega Jesus pela 3ª vez, ele diz: homem, eu não sei do que você está falando, eu não o conheço. E aí Jesus olha para ele, o texto bíblico diz que Jesus fixa os olhos nele, e ele olha para Jesus com o rosto esbofeteado, com sangue na face, com o olho inchado. Ele olha para Jesus e ele reconhece: eu neguei Jesus, eu fiz tudo errado, eu não podia ter feito isso. Agora ele está lá em Jerusalém e toma uma decisão. Nós temos que ir junto com os discípulos, nós temos que, olha, o mestre falou que as Marias chegaram e falaram: olha, o mestre disse que vai encontrar com vocês lá no Mar da Galileia. E de Jerusalém ao Mar da Galileia são 100 quilômetros de distância. E eles não iam de carro, não iam de carruagem, eles iam a pé. Agora pensa comigo, Ronaldo. Depois de você ter cometido esse nível de erro, pensa comigo, você foi o traidor da causa. Você foi quem negou o Senhor. João viu o que aconteceu. Os outros não viram porque não estavam lá, mas João viu. Agora pensa, Jesus diz para eles: olha, manda eles irem para lá porque eu vou me encontrar com eles. Aí está eles andando pelo meio do caminho, Pedro arrasado. Imagina Pedro com um semblante de derrotado. Eu não presto para nada. E João andando do lado dele. E ele pensando: João sabe o que eu fiz, João sabe o quanto eu errei, João sabe das minhas falhas. Os outros não viram, as Marias não viram, a mãe do mestre não viu, mas João viu onde eu errei. E eles vão caminhando todo esse percurso. E ao chegar lá, Pedro diz: gente, eu vou pescar. Todo mundo sabe que a decisão de Pedro de ir pescar era a sentença de encerramento do ministério dele, segundo a concepção dele. Foi assim: Jesus apareceu para ele e para André na primeira vez, quando os conheceu, e disse: eu vou fazer de vocês pescadores de homens, vocês não vão mais ser pescadores de peixe. Eles abandonaram os barcos com mais de 2 toneladas de peixe e foram seguir Jesus. Só que agora ele entende que falhou na missão e acabou. E ele chega lá no Mar da Galileia, ele olha para aquele mar que ele trabalhou a vida inteira, e ele diz: como não tem mais jeito para mim, eu vou voltar a ser o que eu era antes, eu vou voltar a fazer o que eu fazia antes, eu vou voltar para aquilo que eu pelo menos sei fazer. E aí Pedro, quando diz isso, os discípulos falam: nós vamos com você também. E o texto bíblico diz que foi com ele uma turma de discípulos. E aqui nós temos que aprender uma primeira lição. As suas decisões, principalmente nos dias de frustração, são perigosas o suficiente para influenciar negativamente as pessoas ao seu redor. Você não pode tomar decisões baseadas nas suas frustrações.
E ele vai para o barco pescar, os discípulos vão com ele. Só que eles não foram fazer o que Jesus chamou eles para fazer. Eles foram fazer a vontade deles. Eles foram seguir o rumo deles. E Pedro foi fazer o que ele achava que devia ser feito segundo a carne, a concepção humana dele. Só que Deus sempre mostra que quando nós tomamos a decisão, independente de como está o seu estado emocional, você pode estar um caco, você pode ter passado uma noite de trevas, você pode ter vivido um tempo de lágrimas amargas demais. Deus não se importa. Se você tomar a decisão de fazer segundo a sua vontade, não espere que Deus vai te abençoar. Ah, mas Deus está vendo o quanto eu estou sofrendo. Deus está vendo o quanto está difícil para mim. Deus diz, eu não estou nem aí. Você precisa continuar fazendo o que eu disse que você deve fazer. Quando eles entram no barco e vão pescar, eles passam a noite inteira e não pegam nada. E aí nós vamos aprender uma segunda lição aqui, que é: Jesus sempre cumpre a sua promessa. Jesus disse, eu vou me encontrar com eles lá no Mar da Galileia. Quando ele chega, aí pensa, Pedro deve ter pensado, quando eu chegar lá, eu vou pedir desculpa ao mestre. Mas ele chega e Jesus não está lá. Aí Pedro deve ter falado, poxa, talvez se eu não tivesse vindo, o mestre apareceria aqui. Talvez ele já estaria até esperando todo mundo. Mas eu errei tanto, que ele deve estar tão decepcionado que ele não quer nem me ver. Isso é sentimento de dor, de amargura, de tristeza pelo erro que cometeu. E aí quando eles terminaram a noite de fracasso, Jesus está lá na beira da praia, e Jesus pergunta, olha a frase de Jesus: filhos, tem alguma coisa aí para comer? Meu irmão, talvez se eu estivesse falando isso assim, Jesus olhou e disse, filhos, tem alguma coisa? Talvez você estaria, glória a Deus, aleluia. Mas eu não quero que você viva de emocionalismo, eu quero que você viva do evangelho. Porque eu fico preocupado com alguns crentes que eu vejo que vivem de emocionalismo. Muito preocupado. Eu quero que você viva do evangelho. Jesus pergunta, filhos, tem alguma coisa aí para comer? Que filhos? O bando de traidores? Que filhos? O bando que o negou? Que filhos? O bando que fugiu e deixou ele sozinho? O único que eu chamaria de filho ali era João. Mas eu não sou Jesus, glória a Deus por isso. Porque ninguém mereceria um Jesus como eu. É por isso que eu luto para me tornar mais parecido com Ele. Porque não existe amor igual ao dele ainda. E você vai ver isso. Não existe amor igual ao dele ainda em mim, infelizmente. E talvez você também vai reconhecer que ainda não existe em você amor igual ao dele. Porque o único que eu chamaria de filho ali era João. Ficou comigo até o último segundo. Quando eu agonizei na cruz, ele estava lá embaixo, abraçado com a minha mãe, dando apoio para a minha família. Os meus irmãos foram embora. O discípulo que disse que iria comigo até a morte me negou e foi embora. Mas Jesus chega na beira da praia e diz, filhos, tem alguma coisa aí para comer? Eles responderam, não tem nada. O texto bíblico diz que nenhum deles o reconheceu. Nenhum deles reconheceu Jesus. Só que eles não estavam tão longe para não reconhecer Jesus. O texto bíblico diz que eles estavam a cerca de 90 metros de distância. 90 metros não é tão longe. Pensa em 2 postes, você na rua, tem o primeiro poste, o segundo poste lá na frente, é mais ou menos isso. Cada poste fica geralmente numa distância de 50 metros um do outro. Pensa assim que você vai ter uma noção do que é 90 metros. Então, eles não estavam tão longe.
fisicamente ao ponto de não reconhecer o mestre, mas espiritualmente eles estavam tão longe do propósito de Deus. E aqui nós podemos aprender mais uma lição. Quando você se distancia do propósito de Deus para a sua vida, a sua visão se torna turva e você não consegue enxergar a glória de Deus como antes. Eles não reconheceram o mestre. Mas nós podemos aprender uma outra coisa aqui. Aquele que ficou mais tempo com o mestre foi o que o reconheceu. Pedro, aquele é o Senhor. João, que ficou com ele até os últimos segundos, foi o único que reconheceu ele. Pedro, aquele é o Senhor. Mas também só o reconheceu depois que Jesus realizou o grande milagre. Por quê? Porque mesmo que você esteja vivendo uma vida de intimidade com Jesus, vivendo a alegria e as dificuldades do Evangelho, mesmo que você esteja vivendo uma intimidade tão profunda que nem a honra nem a desonra te afaste de Deus, mesmo que você esteja vivendo uma intimidade tão profunda com Jesus ao ponto de ir com Ele até o fim, a partir do momento que você segue a visão de homens carnais, homens que se desviaram do propósito, você começa a perder a visão. E é por isso, irmãos, que nessa igreja eu sempre digo, não pode ser o teólogo mais famoso do mundo, o maior doutor, o cara que tem PhD em tudo, eu fico com a Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus. E aí, Jesus diz assim, não tem nada? Não, nós passamos a noite inteira tentando pescar e não pescamos nada. Lancem a rede do lado direito do barco de vocês e vocês encontrarão o peixe. Irmãos, o que a Bíblia fala? Onde é que Jesus está sentado? A Bíblia diz que Jesus está sentado à direita de Deus o Pai. Tem vários textos bíblicos que mostram isso, que Jesus está sentado à direita de Deus o Pai. O lado direito aponta para a graça. E são esses detalhes que às vezes a gente passa desapercebido nas Escrituras. O lado direito aponta para a graça. Jesus é a graça, sentado à direita de Deus o Pai. E aí quando ele diz, lancem a rede do lado direito, ele está dizendo, eu tenho graça para vocês. Vocês me negaram, mas eu tenho graça. Vocês me abandonaram, mas eu tenho graça. Vocês me traíram, mas eu tenho graça. Vocês me fizeram tudo errado, mas eu ainda tenho graça para vocês. Da mesma forma que eu manifestei a minha graça quando encontrei vocês pela primeira vez, eu manifesto a minha graça agora. Da mesma forma que Deus perdoou você quando você era inimigo de Deus, e Ele te conheceu, te encontrou e te deu vida, e você está na presença dEle até hoje. O pecado, a falha, o erro que você cometeu, Jesus olha para você hoje e diz, eu ainda tenho graça para você, eu ainda tenho perdão, eu ainda tenho misericórdia, eu ainda tenho milagres para a sua vida. Pedro achou que o propósito tinha acabado, mas aquele que sempre cumpre a promessa estava lá para poder cumprir a promessa dele. Eu vou me encontrar com vocês. Ei, não importa qual a promessa que Jesus fez para você, e não importa quanto tempo essa promessa tem, ela vai se cumprir. Sabe uma coisa que eu aprendo, que todos nós precisamos observar? Escolhidos, eu vou repetir porque essa é a tônica do negócio. Escolhidos que entram na prova, nunca morrem na prova. Escolhidos que entram na prova, nunca morrem na prova. Pastor, tem base bíblica para isso ou é só uma frase? Toda frase, eu acho que você que é membro desse ministério já percebeu que toda frase que eu cito tem fundamento bíblico. E eu jamais pretendo citar qualquer frase que não haja fundamento bíblico, porque o que eu prego é a Bíblia. Todo escolhido que entra na prova não morre nela. José não morreu dentro do poço. Daniel não morreu na cova. Sadraque, Mesaque e Abednego não morreram na fornalha. Se você olhar, todo escolhido que entrou na prova não morreu na prova. Sabe por quê? A prova é o treinamento de Deus, não o fim dos escolhidos. É o treinamento de Deus para nos levar para o propósito dele. Pedro entrou na prova.
E ele foi reprovado. Ele precisava ser reprovado. Porque às vezes nós achamos que estamos tão prontos, tão preparados, tão, sabe, não, eu tô pronto para fazer aquilo que Deus quer. E aí Deus nos coloca na prova. E aí nós enxergamos, não, eu não estou pronto ainda. Olha, Jesus fala para eles, lancem a rede do lado direito. Eles lançam a rede. O texto bíblico diz que eles não conseguiram arrastar a rede para dentro do barco. Quando João viu isso, João disse, ele olhou lá para a praia, e a visão que estava turva, a visão deles que estava turva, agora ficou mais clara para João. E João falou, Pedro é o mestre. Pedro colocou a capa dele. E olha, se você pensar pela lógica, ele fez o que eu não faria hoje em dia, na nossa cultura, eu não faria, porque atrapalharia minha aerodinâmica na natação. E eu já vi até pregação, não sei se você já viu, de gente falando que Pedro não sabia nadar. O cara nadou 90 metros e tem gente que fala que ele não sabia nadar. Fala, quando ele afundou, que desceu do barco, ele afundou, era um pescador que não sabia nadar e tal, não sei o que. Eu cresci ouvindo pregações desse tipo. 90 metros, ele nadou, e ainda vestido com uma capa. Só que ele colocou a capa, na cultura judaica, isso é muito importante. Ele colocou a capa porque a saudação para um judeu é um ato religioso. Não é apenas um ato assim, cultural, não é só uma questão de educação, cumprimentar alguém. Para o judeu, o cumprimento é um ato religioso, ou seja, algo que liga você a Deus. Então, eles entendem que você não pode cumprimentar alguém despido, você tem que estar vestido para cumprimentar alguém. Você vai cumprir um ato religioso ali. Então Pedro coloca a capa dele, pula no mar da Galileia, no mar de Tiberíades, que eu já expliquei para vocês que é a mesma coisa, e ele vai nadando até Jesus. Quando ele chega lá, os outros discípulos vêm arrastando a rede, e remando e trazendo a rede cheia de peixe. Quando ele chega lá na beira da praia, que eles chegam lá, Jesus já tem uma fogueira, peixes assados e pães. Imagina quando Pedro sai da água com um sorriso de canto a canto, porque ele ouviu Jesus falar, filhos, tem algo para comer aí? Imagina o coração de Pedro, Daniel, porque a amargura que estava dentro dele, na hora que ele ouviu filhos, ele falou, ele me perdoou, acabou. Ele é a essência da graça e da misericórdia. Aí Pedro chega lá com um sorriso no rosto, todo molhado, mas imagina na hora que ele bate o olho naquela fogueira, Jovino. E quando ele bate o olho, eu imagino Pedro lembrando, 3 dias atrás, eu estava diante de uma fogueira dessa, me aquecendo do frio da noite. E foi diante de uma fogueira que eu neguei Jesus 3 vezes. E aí imagina o coração dele. E aí Jesus vira para eles, fala, vamos comer, tragam lá peixes para nós comermos. Pedro corre no barco e vem arrastando a rede sozinho, com 153 grandes peixes. E a Bíblia deixa claro e faz questão de enfatizar que mesmo com tantos peixes, a rede não se rasgou. Quem foi que foi lá buscar a rede com peixes? Quem foi que foi lá buscar a rede com peixe? Pedro. Vocês estão dormindo? Quem foi que foi lá buscar a rede com peixe? Ah, tá. Pedro. Quem é que estava pensando em desistir de tudo? Vocês estão dormindo? Quem é que estava pensando em desistir de tudo? Ah, bem. Comecei a achar que era vocês que estavam pensando em desistir de tudo. Pedro vai lá, pega a rede e vem arrastando. Chega diante do mestre. Sabe o que isso nos ensina? Você já reparou? Aquelas vezes que você errou terrivelmente diante de Deus. E aí você corre para tentar consertar as coisas com a força do seu braço. Pedro não quis nem saber de ajuda, ele foi lá correndo. Jesus falou, vão lá e tragam alguns dos peixes que vocês pescaram. Pedro saiu na frente de todo mundo. E ele tentou mostrar para o mestre, olha, eu estou de volta. Mestre, me perdoa, eu ainda sirvo para alguma coisa. E com a força do braço dele, ele tentou mostrar para Jesus
que Jesus podia perdoar ele, que ele ainda servia para alguma coisa. Mas para Jesus não importa o quanto de esforço você faz para tentar reverter os seus erros. Não significa que você não tenha que se esforçar. Mas para Jesus, ele não se importa com quanto de esforço você faz para tentar reverter os seus erros. E você vai entender isso. Porque a hora que Jesus termina de alimentá-los, Jesus conversa com eles, comem juntos. Jesus vira e fala: Pedro, você me ama? Mas a primeira vez que Jesus pergunta isso, pensa comigo. Pedro sai da água e bate o olho na fogueira. E já lembra do erro que cometeu. Daqui a pouco, Pedro vai lá e se esforça para corrigir o erro dele. Aí, Jesus, quando termina de comer e conversar com eles, ele está pensando: cara, está tudo resolvido, o mestre não falou nada, não chamou minha atenção, não me xingou, não brigou comigo, não fez nada. O mestre me perdoou. Aí Jesus olha para ele, e eu imagino Jesus apontando para o lado dos discípulos, e no meio deles estava João. E Jesus pergunta: Pedro, você me ama mais do que todos eles? Você me ama mais do que eles me amam? Só que no meio deles estava João, que ficou com Jesus até o último segundo. Você acha que me ama mais que João, Pedro? Você acha que me ama mais do que aquele que ficou comigo até o último segundo? Pedro, você foi embora. Eu imagino que foi isso que Pedro entendeu. E é por isso da resposta tão desanimada de Pedro. Porque às vezes a gente fica assim: pô, Jesus perguntou para Pedro, mas Pedro foi desanimando. Não, Pedro já deu uma primeira resposta, já é desanimada. Primeira resposta já é desanimada. Porque Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? E no grego Jesus usa a palavra agapau, para amor, para você me ama? E a resposta de Pedro é: sim, Senhor, eu te amo. Só que no português está assim: tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Mas no grego está Pedro respondendo não com a palavra agapau, mas respondendo com a palavra philos. E existe uma diferença entre uma palavra e outra. Porque agapau significa amor doador, amor que se doa. E philos é o amor de amizade, amor de amigo. Se nós fôssemos transliterar o pé da letra, ficaria mais ou menos assim, Ronaldo: Pedro, você se doaria por mim? E aí Pedro: sim, Senhor, o Senhor sabe que eu sou seu amigo. Mas ele não falou assim: não, eu me doaria pelo Senhor. Não, ele disse: sim, Senhor, o Senhor sabe que eu sou seu amigo. Aí Jesus pergunta: Pedro, você me ama? De novo. E ele responde de novo: sim, Senhor, o Senhor sabe que eu sou seu amigo. Mas Jesus não estava perguntando se ele era amigo. Jesus estava perguntando: você se doaria por mim? Porque há algum tempo atrás você disse que iria comigo até a morte. E agora você está dizendo só que é meu amigo. Só que é meu amigo, é meu amigo, é meu amigo. E aí Jesus pergunta pela terceira vez, e Pedro responde com o coração triste. Ele ficou magoado, segundo o texto que nós lemos, porque Jesus perguntou para ele pela terceira vez: Pedro, tu me amas? E aí a resposta de Pedro foi diferente. Acompanha comigo para você ver qual foi a resposta de Pedro e o que Jesus fala em cada uma das vezes que ele faz essa pergunta. Veja a resposta de Pedro na terceira vez que Jesus perguntou. Jesus pergunta: Simão, filho de João, verso 17. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse Jesus: cuida das minhas ovelhas. Queridos, o que eu quero observar com vocês aqui, já finalizando a mensagem de hoje, é que aquele que negou Jesus, eu não consigo entender esse amor. De verdade, eu não consigo entender o amor de Deus. Eu não consigo entender o amor de Jesus. Porque aquele que negou Jesus 3 vezes, recebeu 3 vezes a mesma pergunta: você me ama? Ele negou a primeira, e ele respondeu: sim, eu te amo. Ele negou a segunda, e ele respondeu: sim, eu te amo.
Ele negou a terceira e ele respondeu: sim, eu te amo. Mas para cada uma das vezes Jesus diz: apacenta os meus cordeiros, cuida dos seus irmãos, apacenta as minhas ovelhas. Aquele que traiu Silas, aquele que negou, foi promovido. Eu não consigo entender esse amor. Aquele que negou por 3 vezes, quando se encontrou com Jesus, pensando que seria reprovado, expulso do meio dos discípulos, pensando que para ele já tinha chegado ao fim, ele recebe uma promoção de Jesus. Você vai cuidar, você vai apacentar. Quando você se converter, você vai cuidar, você vai apacentar. E aí, queridos, sabe o que nós aprendemos com isso? Primeira coisa, antes de eu falar o que nós aprendemos, a pregação é para quem? A pregação é para você. O que você está tirando de lição nessa mensagem? Quem é você nessa mensagem? Eu estou fazendo do jeito que Jesus mandou para ver se vocês aprenderam a lição passada. Uma lição muito importante. E eu vejo na cara de alguns que não aprenderam. O que você está perguntando para Jesus durante essa mensagem? Quem é você dentro dessa mensagem? Quem é você dentro dessa mensagem? Você já pediu ao Espírito Santo para falar com você dentro do que está sendo pregado aqui? Senhor, me mostra quem sou eu dentro dessa mensagem. Quais são as áreas da minha vida que estão negando o Senhor? Onde é que eu estou negando o Senhor na minha vida? Onde é que eu abandonei o propósito? Onde eu me desviei do seu chamado? O que é que eu deixei de ser e fazer para voltar a ser quem eu era antes? Qual área da minha vida eu tenho feito isso, Jesus? Você fez essas perguntas para o Senhor? E é por isso que eu hoje não vim com nenhuma fala mais eloquente e empolgante. Para mostrar para você que mesmo ouvindo a palavra do Mestre, você ainda consegue ir por uma direção diferente da que Ele dá. O que nós aprendemos aqui a título de conclusão. Mesmo com todos os meus e os seus erros, mesmo com todas as falhas que você cometeu na sua vida, depois de ter recebido a vida de Deus em você, mesmo depois de ter visto os milagres de Jesus na sua vida, mesmo depois de ter sido um instrumento de Deus para realizar milagres na vida de outras pessoas, quantos erros você cometeu diante do Senhor? Tem gente diante dessa mensagem, tanto aqui quanto aí, que falhou miseravelmente diante de Deus mesmo depois da última pregação. Foi o culto acabar e alguns falharam miseravelmente. Foi o dia seguinte e você negou Jesus com comportamentos, atitudes e pensamentos. Mas olha a graça de Jesus. Ele diz para você: eu estou do lado direito do Pai. Eu sou a misericórdia, eu sou a graça e eu intercedo por você. Ainda há graça para você. Ainda há misericórdia. Você errou, você falhou, você pecou miseravelmente contra mim, mas ainda há misericórdia. E eu tenho propósito para você. Quando você se converter, tem grandes coisas para que eu faça através da sua vida. Deus promove miseráveis pecadores como você e eu, mesmo indignos como Pedro, e eu não consigo me ver mais digno que Pedro, pelo fato de ele ter negado Jesus. Muito pelo contrário, quando eu olho para as minhas debilidades, eu vejo que eu sou muito pior que Pedro. Que eu não neguei Jesus só 3 vezes, eu já neguei Ele muito mais. Quantas vezes você negou Jesus? Quantas vezes você negou o Mestre? Quantas vezes, mesmo depois de dizer para você fazer A, você fez B? E sabe o que é mais interessante aqui nesse final? É quando nós lemos os versos finais aqui. E eu vou convidar você a ler comigo os versos finais de João, capítulo 21. Veja o que diz:
depois do verso... Vamos ler o verso 19 em diante. Verso 18 em diante. Diz assim: digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com o qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse: siga-me. Pedro voltou-se, presta atenção, e aí você vai ver como tudo que eu estou falando aqui nessa noite faz muito sentido. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava os seguia. Quem era esse discípulo? João. Este era o que se inclinara para Jesus durante a ceia e perguntara: Senhor, quem te irá trair? Quando Pedro o viu, perguntou: Senhor, e quanto a ele? Olha a resposta de Jesus. Respondeu Jesus: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Siga-me você. A última lição que você deve guardar no seu coração. E se você guardar isso aqui, muita coisa vai começar a fluir na sua vida. A última lição é: Jesus tira de nós todo senso ou sentimento de competitividade, para que nós possamos cumprir o propósito dele. Porque Pedro olhou para aquele que estava acertando todas, e olhou para si depois de Jesus ter dito: você vai cuidar você vai cuidar dos seus irmãos, você vai apacentar os meus cordeiros, vai apacentar as minhas ovelhas. Pedro olha e vê João, e aí todo aquele sentimento de Pedro de: poxa, mas ele me viu errando, mas ele sabe o erro que eu cometi, os outros não viram, mas ele viu. Ele acertou todas, ele ficou com Jesus até o final. Foi ele que pediu para a serva abrir a porta para eu entrar, e depois que eu entrei ainda falhei tanto, e ele ficou lá sem medo, do lado do mestre até o final. Aí ele vira para Jesus e fala: Jesus, e quanto a ele? Jesus falou: o meu assunto com ele é outro, não interessa a você. Quanto a você, siga-me. Jesus está ensinando para algumas pessoas aqui nessa noite: para de ficar olhando para o que os outros fazem. Você olhando e falando: mas meu Deus do céu, mas eu não consigo fazer o que a irmã A faz, eu não consigo fazer o que o irmão B faz, eu não consigo ser como o fulano ou a fulana. E Deus está dizendo para você: não importa o que eles fazem, o que eles são, para você não importa, só importa para mim. Não importa para você deve importar a minha direção. Quanto a você, siga-me. Será que você ainda não aprendeu, Pedro, que seguir a homens em detrimento a seguir a minha direção conduz você a cegueira espiritual? Aí você quer olhar para João e quer saber o que eu vou fazer dele, o que vai ser dele, o que eu tenho para ele. Você tem que se preocupar com quem é você e onde você precisa mudar. Deus quebra todo o senso de competitividade para mostrar: quanto a você, só faça o que eu mando, siga-me. Onde você tem falhado diante de Deus? Onde você tem errado? Você enxerga que do início dessa mensagem até agora você já cometeu algumas falhas? Porque depois que Jesus ensina, Ele espera que você pratique o que Ele ensinou. E tem gente assistindo essa pregação e não recebendo, vivendo ela. Tem gente assistindo a pregação e não aplicando para si mesmo. Tem gente assistindo a pregação e não desfrutando do que Jesus está transmitindo aqui nessa noite. Sabe por quê? Porque vivem de oba-oba, gostam de empolgação, o que ainda não abandonaram as velhas práticas, ainda não tiraram de sobre si os velhos comportamentos, ainda carregam dentro do coração: se não der certo, eu volto a ser pescador. Deixa eu lembrar de uma coisa: não há vida para nós longe
de Cristo. E o seu lugar é onde Cristo te plantou. E o seu lugar é onde você está sendo nutrido pelo Evangelho. E o seu lugar é onde você está tendo crescimento através do verdadeiro Evangelho. Esse é o seu lugar. Você não deve se desviar para a direita nem para a esquerda. Você tem uma palavra de Deus, uma orientação de Deus. Há um caminho a ser seguido. Há uma verdade que é o Evangelho de Cristo sendo pregada culto após culto. E você deve trilhar por esse caminho. E você deve se lembrar sempre disso. A pregação é para mim. E agora, também deve se lembrar sempre: quanto a mim, eu devo seguir o meu mestre. Eu devo seguir o meu mestre. Não importa se outros estão fazendo 10 vezes mais. Se eu fosse olhar como pastor para os pastores da nação, ao invés de me motivar, eu ficaria frustrado, porque eu iria dizer: meu Deus do céu, mas já tem 3 anos, vai fazer 4 anos de ministério independente como igreja. Eu já vou fazer 6 anos de ministério pastoral. E o que nós já fizemos além disso aqui? Tem gente que com menos tempo já fez muito mais. Mas eu olho para o mestre e ouço ele dizendo assim: Pedro, quanto a você, siga-me. Eu quero convidar você que falhou diante de Deus, falhou durante esses dias. Você e Deus sabem das suas falhas. Você e Deus sabem dos seus erros. Você e Deus sabem o quanto essa mensagem foi para você e o quanto você precisava da transformação do Evangelho através dessa mensagem. Eu quero convidar você a orar nesse momento. Feche seus olhos aí onde você está. Pai Santo, arrependidos diante do Senhor nos colocamos. Entendemos nessa noite que não é pela força do nosso braço, mas é pelo reconhecimento de que o Senhor sabe onde está o nível do nosso amor. Nós achávamos que estávamos prontos para tantas coisas. Nós achávamos que suportaríamos tantas coisas. E quando somos provados, enxergamos o que só o Senhor enxerga a nosso respeito. Pedro achou que estava aprovado em tudo, mas quando o Senhor o provou, ele viu o que o Senhor enxergava nele. Ele estava reprovado. Mas assim como Pedro, Senhor, reprovados em tantas áreas da nossa vida, tendo-o negado em tantas áreas da nossa vida, tendo, Deus amado, diante dos homens, agido como se não fôssemos seus discípulos, alguns no trabalho, outros na escola, outros no meio dos amigos, outros nas salas de bate-papo, nas redes sociais, outros no meio da família, agindo como se não fossem seus discípulos. Reprovados, nos arrependemos diante do Senhor. Não contamos com a força do nosso braço, Senhor, porque tantas vezes tentamos mostrar para o Senhor que somos fortes, mas o Senhor mostrou: tu me amas, Saulo? Eu sou seu amigo, Senhor. Não, eu quero saber se você se doaria por mim. Você me ama, fulana? Oh, Senhor, eu estou aqui para te servir. Não, eu quero saber se você se entregaria totalmente por mim. Quantas vezes, Senhor, não demos a resposta que o Senhor buscou em nós, porque dentro de nós não era verdade. Agíamos como se fosse, nos comportávamos como se fôssemos, mas na verdade não éramos aprovados. Não somos aprovados em tantas áreas, mas nos arrependemos e queremos a transformação. Precisamos da transformação. Muda-nos, Senhor. Alguns foram reprovados, Deus, em algo que para eles é pouco, segundo a mensagem que o Senhor transmitiu no culto anterior a esse, de que nós devemos atrair para nós a palavra e entender que a pregação é para nós. E alguns ficaram assistindo a pregação, porque não fizeram o que o Senhor mandou. E o Senhor vem trazendo mais um despertamento para essa tão importante lição. Ajuda-nos, Pai, a mudar.
Não queremos continuar sendo os mesmos. Tira de nós todo o senso de competitividade. Somos um reino, somos um só povo. Queremos crescer na graça, no conhecimento. Queremos crescer em tudo naquele que é o cabeça, a cabeça da igreja, Jesus Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado, pelo auxílio das juntas e medulas, Senhor, cresce em si mesmo, à medida que cada um faz a sua parte. Senhor, tira de nós o sentimento pelos erros que cometemos, o sentimento de querer mostrar com as nossas próprias forças que podemos ser aquilo que ainda não somos, e nos ajuda a ser aquilo que o Senhor nos fez para ser. Muda a tua igreja, Pai. Faz de nós um povo curado, faz de nós um povo sadio, faz de nós um povo maduro, para que possamos, Pai, em nome de Jesus, como irmãos mais velhos, possamos cuidar dos irmãos mais novos. Há uma grande multidão para vir para esse lugar. Queremos estar prontos, Pai. Ajuda-nos em nome de Jesus, para que estejamos preparados para a glória do Teu nome. Eu sei, Deus, nós sabemos que não tem a ver conosco, tudo é sobre o Senhor. Por isso nos ajuda a manifestar o Senhor em tudo. Por amor do Teu nome assim te pedimos. Perdoa-nos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Abra sua mão na posição de receber. Que o amor de Deus o Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do nosso maravilhoso amigo Espírito Santo estejam sobre todo o povo de Deus que aguarda a volta de Jesus. Que haja paz sobre a nossa casa, a nossa vida e a nossa família. Que haja paz sobre o Israel de Deus na face da terra, e todos aqueles que concordam com isso digam amém. Amém. Deus abençoe a sua vida e lembre-se, não tenha medo, tenha fé.